Olá, gente, aqui é a professora Dara e hoje nós vamos imergir numa viagem sobre a biotecnologia. Então, quando observamos essas imagens que estão tão presentes no nosso dia a dia, usar uma calça jeans, tomar um belo de um café da manhã com pão, bolo, café, suco, ou esse remédio aí com o nome insulina humana, ou então ir num shopping e pedir aquele saboroso e suculento hambúrguer, né? Tudo isso está presente no nosso dia a dia. Mas o que tem a ver, né, com esse conteúdo de biotecnologia? Pois bem, todas essas imagens, todos esses produtos, esses alimentos têm e são desenvolvidos pela biotecnologia, pela engenharia genética. E o histórico, né? Como foi que começou isso tudo? Olha essa imagem aqui, um barril, um Danone, quem nunca comeu um Danone, um queijo, um vinho, pães. De onde foi que começou tudo isso? Vamos lá. Saiba que isso não é recente. Os egípcios já faziam técnicas de biotecnologia e ela está relacionada com a biologia molecular, com a bioquímica, com a microbiologia, com a engenharia genética, com a bioquímica, fisiologia, imunologia, engenharia química, ciências da computação e tecnologia industrial, entre outras. Então, há uma união, uma conexão da biologia com a tecnologia. Mas, como eu falei para vocês, a biotecnologia não é algo recente. Os egípcios já faziam técnicas, né, de separação de plantas, de alimentos, de grãos e também alguns seres, como as bactérias, fazem naturalmente pela sua reprodução sexuada clonagem. Então, observando a natureza, observando as, os hábitos dos antigos, né, já se notou a presença da biotecnologia há séculos, milênios de anos atrás, né? E aí a gente tem um novo termo que é a biotecnologia moderna. Como eu falei para vocês, a biotecnologia vem desde os egípcios, mas ela veio sendo repaginada, mais sofisticada ao longo dos anos. E a gente pode observar algumas etapas nesse processo. A primeira etapa aconteceu de 1867 e foi até 1967. Com o quê? Com a descoberta da molécula do DNA e sua síntese em laboratório. Friedrich Miescher estuda os glóbulos brancos na época, e aí ele observa esses glóbulos brancos no pus, nas feridas. E aí, com esses estudos, ele conseguiu detectar um material ácido com fósforo e azoto, e ele chamou de nucleína. E posteriormente, esse nome passou a ser chamado de ácido nucleico por Richard Altman, né, o seu aluno. E essa mulher da foto, né, Rosalind Franklin, ela teve um papel crucial, né, porque foi ela a responsável por obter uma imagem por meio do raio-x da molécula de DNA. E o que foi que ela observou? Uma configuração de cruz. E aí, né, se teve esse formato, se comprovou o formato da dupla hélice do DNA. Então, a partir da descoberta do DNA, houve um boom na engenharia genética, na biotecnologia, né? E depois também a comercialização da penicilina. Né? A penicilina ela foi descoberta por Alexander Fleming na Primeira Guerra Mundial. E foi por acaso, sem querer. Ele saiu de férias, deixou lá no laboratório dele umas culturas de bactérias. E aí, durante esse tempo, essas culturas, essas lâminas foram contaminadas. Quando ele voltou, ele viu que tinha bolores, fungos. E onde tinham os fungos, os bolores, não havia bactérias. E o que foi que ele concluiu?
né? Que como não havia surgido a infecção lá naqueles locais, o bolor tinha agido contra essas bactérias. Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico. Seguindo para a segunda fase, né, a segunda etapa que vai de 1971 a 1982, a gente já vê técnicas mais avançadas a partir, né, da técnica do DNA recombinante. E o que é que a gente observa nessa segunda etapa, já no século XX para o século XXI? Clonagem de genes realizados por Cohen e Bauer, a insulina humana pela tecnologia do DNA recombinante. Lembrem sempre do DNA recombinante, porque ele é o fator primordial para essa biotecnologia moderna. Clonagem do hormônio de crescimento. Então, já foi mais direcionado para a área médica, para a medicina, para a farmácia. E aqui a gente tem uma imagem, como vocês podem ver, que é a técnica do DNA recombinante. Vocês podem ver um plasmídio, que é uma molécula de DNA pequena de bactéria. E aí, dentro dessa molécula, é colocado um gene de interesse. E depois, essa bactéria vai fazer diversas divisões, e aí você vai obter o DNA recombinante, que é uma molécula com DNA que não tinha antes, com uma característica de interesse. Então, a partir de algumas enzimas de restrição e de ligase, é possível fazer uma transferência de um gene para outra molécula, a fim de se obter uma característica que não se teria naturalmente. E aqui a terceira etapa, né? A terceira etapa é a mais atual, mais moderna. E alguns pontos importantes. Houve a transferência de genes e expressões de genes para resistência a antibióticos em plantas, já lembrando aí dos organismos geneticamente modificados, já voltados para a agricultura, transferência de gene entre duas plantas, a transgenia, transferência de genes de leveduras para as plantas, desenvolvimento de variedade de milho com elevado teor de aminoácido triptofano. E aí a gente pode observar nesse item, né, que esse aminoácido triptofano ele vai agir diretamente no sistema nervoso central, né, que vai agir aí para fazer uma melhora no aumento da serotonina, na questão de dormir e tudo, já vai ter uma aplicação para o bem-estar humano. E também a clonar o TNF, que é o fator de necrose tumoral, para o tratamento do câncer. Então já são aplicações, né, na área da medicina que antes não se teria essa nem ideia de que isso poderia ser feito e a biotecnologia vem trazendo isso. Os organismos geneticamente modificados, né? Com a técnica do DNA recombinante foi possível fazer, né? Que é o OGM, a sigla, que são os organismos que tiveram seu material genético manipulado. E aí a gente vale salientar que organismo geneticamente modificado é diferente de transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. O que acontece? Qual é a diferença? No organismo geneticamente modificado, há uma manipulação no DNA do organismo, mas no transgênico, o material genético foi modificado pela inserção de um ou mais genes de outra espécie. Então, houve ali o acréscimo de um gene de interesse de outra espécie, que poderia ser de plantas de espécies diferentes, né? Ou de um animal, seja lá qual for a espécie, houve essa alteração de espécies diferentes. E aqui como é que a gente pode ver, né, no nosso dia a dia esses transgênicos? A produção de soja, que é muito alta no nosso país, a do milho, do algodão. Então é só a gente lembrar lá da primeira, do hambúrguer feito com a carne do hambúrguer com soja,
do bolo de milho, do milho mesmo, do algodão para fazer as calças jeans. Então, aqui a gente vê a presença desses produtos transgênicos. Vale salientar que quando você pegar uma embalagem que tiver aquele T dentro do triângulo amarelo, é um organismo geneticamente modificado e transgênico. Mas como é que se faz um transgênico? Vejamos essa imagem aqui. A gente tem aqui a bactéria, né? Esses organismos são usados porque eles apresentam um poder de reprodução, uma capacidade de reprodução muito alta. E nessa bactéria é feito um isolamento do DNA bacteriano, vejamos aí. Depois, no 3, é feita uma clonagem do DNA e depois se extrai o gene de interesse. Uma pequena, um pequeno gene, seja lá onde for, lá no lógus é retirado esse gene isolado e depois é fabricado o gene transgênico. E aí, por meio de alguma técnica, que pode ser o bombardeamento de partículas, há essa inserção do transgênio no tecido da planta. E aí cria-se uma planta transgênica e depois ela vai se reproduzir de forma transgênica com as características de interesse. E aí o que a gente pode observar, né? O DNA de um organismo eucariótico contendo o gene de interesse, que é o E1, depois se isola pelo corte com enzimas de restrição. O DNA de um vetor de clonagem, um plasmídio, por exemplo, é cortado pela enzima de restrição. E após é necessário produzir um plasmídio híbrido, com os fragmentos do DNA de organismo e do vetor com uma enzima ligase, que mantém as extremidades dos fragmentos do DNA unidos. E aí, por meio da clonagem gênica, a célula hospedeira é transformada, gerando vários clones do gene de interesse. E aí vale uma indicação sobre os transgênicos. Coloquem no Google, lá no YouTube, O Mundo Segundo Monsanto, e vocês podem ver um fantástico documentário sobre esse mundo da biotecnologia e dos transgênicos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E para complementar, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco.